Sexta-feira, não é? Uma coisa terrível, né? Então, queria agradecer estarmos aqui com vocês. Cheguei assim na hora do último instante, não é? Puxa vida, fiquei contente de poder conseguir chegar, muito obrigado. E a gente veio a convite da federação falar um pouquinho sobre essa questão que envolve a todos nós. A gente está sempre de olho no que os outros estão fazendo, não é mesmo? E na maioria das vezes a gente esquece de olhar o que nós estamos fazendo. Esse é um grande problema, porque é tão fácil a gente censurar, a gente fazer as coisas contra os nossos semelhantes, mas é tão difícil a gente ser, assim por assim dizer, vamos imaginar, assim por assim dizer, ser severos conosco e indulgentes com os nossos semelhantes. E a base do evangelho, na verdade de hoje, é essa, é que nós precisamos afrouxar um pouquinho essa coisa da gente ser muito severo com o nosso semelhante, porque cada um responde por si. Será que quando a gente chegar do outro lado da vida, os autores consagrados espirituais, os nossos médiuns consagrados, trazem para a gente informações de como funcionam no mundo espiritual algumas coisas, não é? E aí a gente fica pensando, quando a gente chegar lá do outro lado da vida, será que a gente vai ter que prestar conta do outro? É o outro que nós vamos prestar conta? Meu vizinho, minha vizinha, o meu chefe, meu patrão, meu colega de trabalho, será que nós vamos prestar conta desses? Do motorista do ônibus? Será que é desse que nós vamos prestar contas? De quem que nós vamos prestar contas? Não é de nós mesmos? Então, a base... Sou eu mesmo, Sérgio Tadeu. Imagina, dá vontade, imagina. Então, nós vamos prestar contas de nós mesmos, não tem jeito. E aí, a base é que a gente afrouxe um pouquinho, porque, vejam bem, quando a gente, na verdade, aperta para o outro, significa que nós já estamos apertados com a gente, mas nem sempre isso acontece, porque a gente censura o outro e está fazendo, às vezes, pior do que ele, não é mesmo? Na maioria das vezes isso acontece. Então, a gente sempre tem uma palavrinha meio amarguinha, meio difícil com os nossos semelhantes, e nós, muitas vezes, precisaríamos abrir bem o olho, tirar, né? A trave, tem gente que traduz essa trave aí como aquela de futebol, sabe aquela trave de futebol, né? É um cisquinho que você cai no olho, ou então aquela trave enorme. Então eles falam que aquela trave enorme está nos nossos olhos, a gente está enxergando, mas está vendo o cisquinho que tem lá no outro, não é? Então, a ideia básica é essa, que a gente comece a afrouxar um pouquinho. Mas como a gente vai fazer isso? Porque parece que a gente tem um coração um pouco severo com as coisas, com as pessoas, especialmente as pessoas que a gente não gosta muito, não tem muita afinidade. Sempre a gente tem assim uma coisa muito forte para imaginar delas, para pensar delas, para falar delas. E a ideia do evangelho é isso, é que a gente comece a ter um pouco mais de indulgência entre nós. A gente gosta de ser compreendido, não gosta? Como a gente gosta de ser compreendido, né? Então, por exemplo, você vai lá Vamos relaxar um pouco para não ficar muito séria essa conversa, né? A gente vai lá, por exemplo, no doutor, vai lá no posto de saúde, né? Vai no posto de saúde. Então, a gente gostaria que ele entendesse o nosso problema lá, o atendente, não é? Que entendesse que a gente realmente precisa daquela consulta, não é? A consulta não pode levar uns 3, 4 anos, tinha que levar no máximo uns 2, 3 meses, não é? E aí a gente gostaria que ele entendesse. Por sua vez, a atendente também gostaria que a gente entendesse que ela não pode fazer nada, é muita gente, não é ela que manda. Ela tem um cronograma, tem um calendário, os médicos também têm os deles. Então a gente fica nesse embate, cada um quer a compreensão do outro. Mas quando a gente conhece o evangelho, ela tem que partir da gente, não tem que esperar o outro. A gente gosta de ser compreendido, por exemplo, em família. Acontece um problema grave com você, um escorregão, uma coisa qualquer, e aí os familiares ficam todos assim enérgicos, não é? Tem aquela coisa forte para falar de você, para te reclamar, para falar um do outro. E a gente gostaria que eles compreendessem, que eles entendessem. Então, no trânsito, por exemplo, né? Todo mundo quer a indulgência do outro. Não deu a seta, tudo bem, não tem problema. Na outra vez ele lembra. Não é assim? Parou em cima da faixa, paciência, acho que ele está distraído. Não é? A gente não quer a gente dificilmente faz isso. Normalmente o que a gente faz? A gente reclama porque ele fez a coisa errada, não é mesmo? Aí vai a gente dirigir. Vai dirigir,
Só que a gente tirou carta agora. E aí? Como é que faz? Não é? Difícil? Os outros não têm que entender que a gente está ainda treinando, está aprendendo? Os outros não têm que atender? Quando meus filhos eram pequenininhos, então eles andavam com a gente e eles tinham um senso assim de trânsito que era impressionante. Eu ficava pensando, meu Deus do céu, com essa idade, nossa, o caminhão está fechando o senhor aí. Aí eu falei assim, não, é que ele está aprendendo. Aí o motorista do ônibus está aprendendo, o taxista está aprendendo, o motoqueiro está aprendendo. Então eles aprenderam a falar isso. Quando acontecia alguma coisa, aí pai, ele está aprendendo, né? Quando acontecia alguma coisa no trânsito, ele falava, ele está aprendendo. Mas no fundo não é isso. No fundo a gente não vai, num futuro bem próximo, talvez daqui a 200, 400 anos, dirigir direitinho. Não vai? Bonitinho, né? Dar a setinha para lá. Bom, a gente vai ter que fazer isso porque a gente vai ter que andar com carro voador, e carro voador não tem moleza, né? Se encostar um no outro, os dois vão pro chão, né? E aí nós vamos ter que andar direitinho, né? Com os equipamentos certinho, dirigir direitinho, bonitinho. Mas a gente espera que o outro entenda, porque acontece. No trabalho, quantas vezes acontece isso no trabalho? Que a gente está lá fazendo o nosso servicinho, olha lá, ó, tá fazendo nada, depois vem para cima de mim, depois eu que tenho que ajudar, depois eu que... A gente fica assim, não é? No trabalho. E às vezes acontece isso mesmo. Mas aí vocês lembram dos meus filhos lá, por exemplo, está aprendendo, ela não sabe ainda trabalhar em equipe, devagarzinho ela vai aprender, que todo mundo tem que dar a sua participação. Na época da escola não era assim? Na época da escola? O professor dava um trabalho, equipe. Quem fazia o trabalho? Um só. A senhora que fazia? Não. Não era a senhora? Não. Ai, meu Deus. Fazia um trabalho em equipe, na maioria das vezes era um só que fazia, e aí assim com muita boa vontade, com muita caridade, com muito amor no coração, ele punha o nome dos amigos, não é? Não era assim, né? Ai, quanto amor que eu tenho por eles, né? Fizeram esse trabalho, nem sabe o trabalho que deu esse trabalho, né? E aí lá tinha que pôr o nome deles, porque era a equipe e aquela coisa, né? O professor perguntava, no que você colaborou? Eu fui na papelaria comprar o papel ao maço. E você? Eu fui na papelaria, eu comprei cola. E você? Eu fiz todo o texto, o recorte, colei tudo, fiz tudo. Antigamente era assim, colar, né? Cortar, procurar nas revistas, aquelas confusão todas, né? Então, a indulgência precisa estar à nossa frente, para que a gente possa observar que nós também temos, se não naquilo que nós estamos censurando, em alguma coisa nós temos os nossos defeitos, os nossos erros, as nossas dificuldades ainda. Porque se a gente já tivesse prontinho, assim, certinho, é muito provável que a gente não precisava vir para a Terra. A gente não precisaria estar aqui, ficar aqui. Porque nós não precisamos da Terra. A Terra, olha, isso não sou eu que estou falando, viu? Tem uma pessoa aí que é um malcriadinho de marca maior. Cadê? Ele não está por aqui não, não está por aqui. O nome dele é Emmanuel, já ouviram falar desse Emmanuel? Ele é um malcriadinho de marca maior. O Chico que é culpado desse Emmanuel aí, é o Chico que é culpado, porque ele escreveu um livro, e olha o que ele fala, que a Terra se afigura como um quartinho dos fundos da galáxia. Aí você fala, nossa, quartinho dos fundos, né? Aí você vai na sua casa e pensa assim, o que eu ponho no quartinho do fundo? O que a gente põe no quartinho do fundo? Opa, alguém falou? É ele que falou, não foi eu, viu? Foi ele que falou. Nós estamos na Terra porque nós estávamos tendo dificuldade para nos habilitar a estar em outro lugar. Por isso que nós estamos aqui. Então, obviamente que nós temos que ter compaixão, indulgência com as pessoas ao nosso redor, porque aqui na Terra todo mundo erra. A gente erra até por excesso de amor. Hoje eu peguei um vídeo na internet, no WhatsApp, que mandaram para mim, mostrando uma criança que foi criada pela avó. Aí ele veio correndo lá na casa da avó, veio correndo, desesperado, gritando, chorando, esperneando. Aí estava vindo um cachorrinho pequenininho daqueles branquinhos, sabe, pequenininho assim atrás dele. Falou assim, criado pela avó. Falei, nossa, no nosso tempo, né? No nosso tempo, quando a gente não tinha cabelinho ainda pretinho, né?
Esses cachorros, nem existia esses cachorros, na verdade, só tinha cachorro grande naquele tempo, né? O mínimo que tinha era o tal de piquinês, lembra disso? Ah, mas só tinha cachorro grande. Então você sabia, ó, não vou passar nessa rua aí porque tem um cachorro aí que é, né? É barra pesada. Mas o cachorro da casa, pequenininho desse tamanho, vai lá, sai correndo atrás da avó, se escondendo. Meu Deus do céu, excesso de amor cria numa bolha. A gente cria os nossos netos, eu tenho 6. A gente cria numa bolha, assim, não pode acontecer nada com ele, não pode fazer nada, sabe? Pode ir na terra porque está sujo, não pode comer terra. Ele começa a querer comer o tijolo, a gente não deixa porque vai derrubar a casa. Cria numa bolha. Então a gente erra por excessos também. Então aqui é o lugar onde a gente vai encontrar e buscar o equilíbrio. Vamos acertar? Vamos acertar, mas até a gente acertar o ponto. Quem faz bolo? É fácil fazer um bolo na primeira vez? Parece fácil, você vê a receita, vê a mulher fazendo na televisão. Agora você pega aqui a batedeira, põe aqui uma pitadinha de não sei o que, uma pitadinha, sabe lá quanto que é uma pitadinha, né, de não sei o que. Aí você põe demais, o negócio estrambelha tudo, estraga tudo. E você vai acertar o bolo depois da 10ª vez, 20ª vez. Até lá vai comer ele sem crescer, crescendo demais, vai comer ele pastoso, sem pasto. Quer dizer, você vai ter que experimentar muitas vezes para acertar a receita. Aqui na Terra também é assim. Então não adianta a gente querer insistir em acreditar que nós vamos corrigir o outro com as nossas palavras mal colocadas. Nós temos que ajudar. E o Chico dizia que a melhor ajuda que a gente pode dar e pode ter é a ajuda do amor. E o que é o amor? Quando a gente ama. A gente que é vô, né? Tem muito vô aqui, não? Tem muito vô, não? Tem poucos? Tem, né? Vô, vó, tem alguns aí, né? Tem, né? Quando a gente ama, vai lá o neto lá, sei lá, rasga a certidão de casamento da gente, rasga a certidão. Meu Deus, rasgou a certidão. Bom, eu também não queria mais saber dessa certidão mesmo, a gente compreende. É tão fácil, né? Quando a gente tem amor, não é assim? Vai lá, chuta a bola no vaso da avó, que já tem 300 anos aquele vaso, cai o vaso lá, quebra em 200 pedaços. Meu Deus, quebrou o vaso que era da família, meu Deus do céu. Já estava velho. Mas eu estava velho mesmo, não tem problema, não tem problema. Veja como a gente tem indulgência com o amor. Quando a gente tem amor com as pessoas, com as coisas, como a gente tem indulgência, como a gente tem amor. Quando a gente tem pelas pessoas, olha como é fácil. O vovô está sentadão lá na sala, vem o netinho dar um chute na canela dele. Mas você está ficando forte, hein, rapaz? Veja como que é. Agora, se a gente não tem amor e indulgência, a pessoa senta num lugar reservado, pronto, você quer parar, chama a Polícia Federal, sentou aqui. Aqui é o meu lugar, não é o seu. Mas vô, eu estou com febre, vô, não interessa, aí não é o seu lugar, vai procurar o seu lugar. Quando não tem amor é assim, né? Olha como que nós fazemos. Quando tem amor, não, pode ficar, tá tudo bem, tranquilo. Então, para a gente ter indulgência, para a gente ter essa visão de olhar os nossos semelhantes com outros olhos, a gente precisa devagarzinho jogar um baldezinho lá dentro do nosso coração. Joga aqui. Antigamente tinha aquela tal cisterna, não é a cisterna? Primeira coisa que a gente fazia quando ia construir uma casa, tinha que abrir o poço. Era um negócio terrível aquele poço, dava um trabalhão lascado, não achava água, furava, não achava água de jeito nenhum. Aí achava água, aí pronto, aí começava a obra, cimento, aquelas coisas, né? Aí joga lá o balde lá, aí traz, sobe. Temos que achar isso em nós, porque todos nós temos muito amor. Muito, um manancial ilimitado de amor. Só que ele está lá fundo, precisamos abrir esse poço aí, nosso coraçãozinho abrir e jogar esse balde, puxar. Porque nós temos um manancial ilimitado de amor. Afinal de contas, nós somos filhos de quem, meu Deus do céu? Que é todo o amor. Nós somos filhos dele. Nós somos filhos do amor. Imagina só. E aí a gente pensa assim, não estou achando o amor agora vai na minha base mesmo. Aí é só confusão, só problema, só desentendimento, só tristezas.
A gente vive pesado, porque às vezes é obrigado a conviver com o problema de alguém junto. Ah, tem um irmão, fuma 200 cigarros por dia, você tem que cuidar dele por qualquer motivo. Aí você vive chateado porque o irmão dá trabalho, não quer trabalhar, fica o dia inteiro em casa, fumando, comendo, bebendo, não lava nem o copo que ele toma água. Em casa tem esse problema aí com os meus filhos, né? Quando a gente chega em casa agora, eu sou esperto, viu? Eu não entro pela cozinha, já pela sala, para dar a impressão que não vi nada, o que aconteceu lá. Eu entro pela sala assim, já disfarço e saio fora, né? Mas a gente tem que conviver assim, às vezes, com essa situação. Mas se a gente tem um pouquinho de compreensão, vai falar assim, a pessoa está fora de si, obviamente está fora de si. Quando a gente não se ativa, não quer fazer nada, a gente está fora de si, está fora do eixo. Então uma hora a gente entra no eixo, mas de repente nós precisamos de ajudar aquela pessoa, daquele jeito mesmo, não tem jeito. Ah, todo mundo arruma serviço, ele não para em lugar nenhum, não quer trabalhar. Ah, vai trabalhar de Uber, não, só trabalho se for o Uber Black, tem que comprar o carro melhor para ele. Olha como que é. Mas aí a gente vai devagarzinho, pensando, né? Podia dar uma enxada para ele, uma picareta, né? Para ele sair capinando no mundo, mas será que ele vai querer? Talvez não, né? O Chico disse que ele nunca tirou entusiasmo de ninguém. Ele falava, quando o pessoal chegava lá, Chico, estou com uma vontade de sair capinando no mundo. Falava, meu filho, já pega essa enxada aqui, já começa da minha casa, que já vai para o final da rua, lá já segue em frente, vai embora, capinando a rua inteira aí. Então, é importante ter olhos de mais amor, amarmos mais uns aos outros. É difícil, falar é fácil, A gente tem tem uma série de senões, uma série de pequenos detalhes que às vezes impedem a gente. Tem uma série de pequenos detalhes. Mas o nosso desafio aqui é vencer isso. É vencer, conviver bem com as pessoas, mesmo as pessoas mais difíceis. Mesmo as pessoas mais complicadas, conviver bem, não querer mal. Ah, as pessoas estão em erro. No mínimo, o problema é dela. Esse é o mínimo. Mas ela está pedindo ajuda? Não está. E por que você quer ajudar? Vocês já tentaram ajudar quem não quer ser ajudado? Já tentaram? Não é um problema isso? Porque você fica imaginando, eu acho que ela está precisando de não sei o que. Aí você vai lá e dá um negócio para a pessoa, muito obrigado. Você quer ajudar uma coisa que a pessoa não está querendo. É muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Então, quando se fala de amor ao semelhante, de tirar, aquela venda dos nossos olhos e enxergar os nossos irmãos de uma forma mais humana, mais humilde, porque no fundo, o que nos incomoda nem é muito o defeito do outro, mas qual é o impacto do defeito que ele tem em nós. A psicologia moderna costuma dizer que quando alguma coisa nos incomoda de alguém, fiquem tranquilos, viu? Isso aqui é só uma conversinha, não precisa nem lembrar disso depois, está tudo certo, viu? Quando a coisa do outro nos incomoda, sabe o que acontece? É porque nós temos aquele problema, o mesmo problema. Ele está em nós, aquele problema, não está só no outro, está em nós. A gente vê uma espécie de reflexo nosso, por isso que aquilo nos incomoda fortemente. Então, quando a gente consegue observar que está me incomodando, por que isso está me incomodando? Meu Deus do céu, olha lá na minha casa. Estou procurando um relógio aqui, não estou achando. Ah, está aqui. Então, lá na minha casa, até que hora a gente pode falar? Até mais 15 para... Mais 5 minutos, tá bom, né? Chega, ninguém aguenta mais essas ladainhas, pelo amor de Deus. Mas então, mais 5 minutos. 10 minutos, tá bom. E tem uma cunhada especial, ela tem 54 anos, com idade mental de 12, 16 ou 9, depende do dia. Ela acorda com vontade de ficar com 9 anos, ela pega a boneca, anda com a boneca, para lá e para cá. Não, quer 16 anos, quer saber dos namorados, onde é que estamos namorados, essas coisas. Mas enfim, ela tem um jeito dela de viver. Só que muitas coisas que ela faz, a gente não concorda. Aí nós descobrimos que não é só a gente que não concorda, porque na escolinha dela, que é uma escolinha especial, os professores falam assim, olha, não pode tratar ela que nem uma criancinha. Tem que tratar. Vamos tomar banhinho. Você não quer papar? Nada disso, tem que tratar como uma pessoa grande. Porque ela é grande, ela tem 54 anos.
Então, muito bem. Mas tem dia que ela está, assim por assim dizer, em outro planeta, certo? E ela não quer ser incomodada. E aí ela senta na mesa e você fala assim, você quer almoçar? Ela fala uma palavrinha. E a gente quer virar a mesa, derrubar, acabar com tudo, arrebentar tudo, explodir, chamar todo mundo, chamar o bombeiro, por causa de uma palavra que ela fala. E aí você pergunta assim, mas por que essa moça incomoda tanto com essa palavra que ela fala? Vocês não querem saber qual que é a palavra? Ninguém está curioso para saber, né? Não, né? Ninguém precisa saber, né? Mas mesmo assim eu vou falar. Ela fala assim, você quer almoçar? Ela fala, lógico. Aí vocês pensam assim, mas é ela que tem o problema ou são os outros familiares? Porque o que essa palavra tem que incomoda tanto? O que tem essa palavra que incomoda tanto? Por que se incomoda tanto a gente? No fundo mexe com o nosso brilho, nosso egoísmo, nosso orgulho, aquele negócio lá dentro da gente, a nossa inferioridade, mexe com isso. Aí aquele bicho que está adormecido lá, ele acorda e fala assim, o quê? É isso que acontece com a gente. Às vezes a pessoa faz uma coisa que é absolutamente insignificante e a gente fica tão irritado, tão aborrecido, tão irritado, uma coisa insignificante, você olha e pensa, mas por que isso está me irritando tanto? Qual é o motivo? Não tem motivo. Porque ele está acordando alguma coisa lá dentro da gente. Está acordando dentro da gente alguma coisa. Então, a gente tem que fazer força para fazer o bicho dormir de novo. Porque se não fizer ele dormir, ainda vai ficar horas, dias e dias com aquele negócio rodando na cabeça da gente, rodando. No trânsito, tem gente que vai, persegue a pessoa, marca a placa para saber onde mora, para ir na casa da pessoa. Meu Deus do céu, um negócio que fica na gente, um negócio impressionante. Olha só como que nós somos. Então a ideia é essa aqui, peraí, o cara errou com você no trânsito, mas você errou pior, muitas vezes antes. Vezes sem conta. E às vezes você achou pessoas indulgentes que nem se incomodou com o teu erro, você não deu a seta, mas tudo bem. Muita gente esquece mesmo. Então tem coisas que nós precisamos ter muita atenção, porque incomodam a gente precisa saber por que isso me incomoda. Entrar lá dentro da gente e perguntar, pera um pouquinho, uma palavra, lógico. Mas não é um absurdo? Só que eu arrumei um jeito também de fazer uma palavra para ela, que ela também fica incomodada. Achei um jeito de me vingar dela. Não é isso que a gente aprende na doutrina, mas no bom sentido, no tom de brincadeira, óbvio, né? Então, ela detesta uma palavra quando fala para ela. Ela vira a mesa, quer derrubar o mundo, quer fazer igual nós fazemos quando ela fala lógico. Eu falei, nossa, achei direitinho uma palavra, porque quando ela fala lógico, eu também já falo outra, aí pronto, aí acaba o mundo, né? Porque se os dois estão querendo arrebentar tudo, né? Enfim. Ninguém quer saber, né? A palavra que eu falo para ela, que ela fica, ninguém quer saber, né? Querem saber. Ainda bem que a senhora salvou, porque senão eu ia falar do mesmo jeito. A palavra que incomoda ela profundamente se chama apetite. Eu não sei se vocês sabem, as pessoas especiais gostam de comer bastante. E na cabeça dela, quando ela era jovenzinha, criancinha, na casa da mãe e do pai, o pai tinha um problema. De vez em quando a mãe falava, você não vai jantar? Eu falava, não, estou sem apetite. Então quando fala apetite, dá a impressão que ela está sem apetite, que ela não vai comer, não vai jantar, não vai comer o lanche, não vai fazer as coisas. Mas ela fica tão revoltada, mas tão revoltada. Apetite. Veja só. Lógico e apetite. Aí vocês pensam assim, coitados desses expositores que eles mandam lá, são as pessoas tão doentes, né? 2 palavras incomodam tanto, né? Tão complicado isso, tão difícil, né? Lógico e apetite. Olha, 2 palavrinhas. Mas vamos avaliar a gente. O que nos incomoda? Sei lá, alguém passa na frente da gente no caixa do mercado, por exemplo, a gente fica irado. Você fica irado, de que forma que a gente fica irado? No ponto de ônibus, quando alguém corta a fila, no banco,
Você vai lá no banco, pega a senha e você é o próximo. Mas aí chega um especial, como é que é? Especial não, que eles falam preferencial. Aí depois chega o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Fala, meu Deus do céu, esse povo tem que vir essa hora no banco, meu Deus do céu. Tem o dia inteiro para vir. Isso te incomoda? O que incomoda, gente? Olha lá para dentro de si. Olha lá no fundinho, fala, meu Deus, por que eu fico desequilibrado com isso? Eu preciso melhorar. Trabalhe um pouquinho isso. Comece a observar mais você. Olha mais em você. Olha para dentro de você. Como que você se comporta diante de determinadas situações? A gente costuma dar um exemplo meio assim, meio forte, meio pesado. Mais 5 minutos. Já estou vendo gente que já está olhando no relógio, sacudindo o relógio assim para ver se está funcionando. Está dando corda. Estão dando corda para ver se está funcionando. Parou o relógio, né? Que negócio lascado, né? Então a gente vai olhando para dentro da gente, vai percebendo que tem muita coisa que precisa ser assim observada. Por que isso me incomoda? O que eu estou fazendo? Por que isso mexe tanto comigo? Então, por exemplo, esses dias eu ouvi uma senhora que é psicóloga, muito famosa inclusive, não me lembro o nome dela, e ela estava falando que existe uma diferença entre trauma. Porque a maioria das pessoas falam que é trauma, mas na verdade não é trauma. Trauma é alguma coisa que não era previsível. Trauma é isso. Então, por exemplo, você perdeu alguma coisa, não é previsível perder? Por que você fica traumatizado? Não é traumatizado, né? Você fica chateado porque perdeu, vai ter que comprar outro, vai ter... por causa disso. Mas o exemplo que eu ia dar é o seguinte, tem gente... está andando na rua, alguém fala assim, olha, eu vou pegar um pouquinho do seu celular, tá bom? Me empresta ele aí, sai correndo. Pega emprestado e sai correndo. Ai, a pessoa passa o resto da encarnação com aquilo, meu Deus do céu, o telefone. O que aconteceu com você? Meu telefone, eu estava andando na rua, e aí a pessoa passou. Ai, o que aconteceu com você? Ah, o telefone, há dias, já faz 15 dias que isso aconteceu. O que aconteceu com você? 2 anos atrás, a pessoa pegou o meu telefone. Agora, tem umas pessoas... que acontece a mesma coisa, sabe o que ela faz? Ela fala, já entra na primeira loja que ela achar para comprar outro. Nem se incomoda com isso. Não está nem aí. E por que tem diferença? Por que tem diferença? Então a gente precisa avaliar como a gente recebe as coisas, mais do que o fato, mais do que a ocorrência. É preciso que a gente saiba como lidar com a ocorrência, feliz ou infeliz, na maioria das vezes infeliz. Como lidar com uma ocorrência dessa? Então, isso é muito importante. Quando a gente tem esse controle de lidar bem com a ocorrência externa, aí a gente vive melhor, vive bem. Então, por exemplo, assim, a gente que tem filho grande, namorando, né? Aí de repente a filha senta na mesa com o namorado, tipo assim, né? Mais ou menos assim, que acontece assim, mais ou menos. Aí senta assim, namorado novo na família, os irmãos estão meio assim, esquisito, meio desconfiado, o pai está olhando com outros olhos, a mãe está tranquila, mas também está um pouco preocupada. Afinal de contas, ele veio do Rio de Janeiro, ele tem uma prancha de surf, né? Está assim, né? Mais ou menos assim. E aí você está sentado na mesa, de repente, aí a filha olha assim, redor, e pergunta assim, o pai, quanto que vale a nossa casa? Olha só, já receberam uma pergunta dessa? Alguém recebeu? Então fiquem atentos, viu, com essa pergunta, que é uma pergunta perigosa essa daí, viu? É uma pergunta muito perigosa, tomem cuidado, tá certo? E aí, como que a gente recebe isso? De bom humor? Com irritação, com tristeza? Como que a gente recebe uma notícia dessa? Uma pergunta dessa? Então, desconfiança, né? Como a gente recebe, né? A gente pode se comportar de diversas formas, não é mesmo? Mas assim como esse fato, existem dezenas de outros fatos que a gente pode se incomodar de diversas formas. E a gente normalmente se incomoda da pior forma possível.
Levanta da mesa, vira a mesa, fica bravo, quer olhar na cara, não sei o que, não entra mais aqui, não sei o que mais, e não sei, sabe? Assim, às vezes a gente se comporta assim. Quanto poderia ser muito diferente. Fala assim, não sei, mas se a gente fosse vender, você pagaria quanto? Não é mesmo? Não é? Se comporta diferente. Ah, você vai pôr gasolina no posto e ele põe a gasolina mais cara que tem lá. Tem uma gasolina que é uma fortuna, não sei como é que chama, prêmio, não sei como é que chama aí. Tem um nome dela aí. Aí você manda colocar, porque a gasolina nunca aumenta para algumas pessoas, que nem para mim, por exemplo, eu sempre ponho R$20. Aí você manda por R$20, dá 1,5 litros. Mas que gasolina você pôs? Depois essa prêmio aqui custa R$10 o litro dela. Como é que você se comporta? Não vou pagar. Vai tirar agora. Chama a polícia. Como é que a gente se comporta? Não é? Tantas outras coisas. Ou você está cozinhando pelo dedinho lá. Vai ficar pronto em meia hora. Tá. Aí passa 25, 30, 35, 40, 45, não fica pronto. Aí chega 50 minutos, chega, a comida fica pronta. Aí você vai lá, abre o forno, que é uma porta desse tamanho aqui assim, né? Aí tem uma pessoa lá segurando o prato, aí você pega o prato, tá pronto, né? Você estava cozinhando pela ponta do dedo. Aí você... Como é que você se comporta? Aí você abre aquele prato, que na fotografia estava lindo de morrer, maravilhoso. E aí você abre lá, aí você fala assim, mas o que aconteceu? Eu falo, não, é que a moto virou e eu caí com a moto e rolei com esse negócio aqui no meio do caminho. Como que a gente se comporta? Como que a gente convive com isso? Então, a gente precisa devagarzinho observar que nós também temos problemas grandes às vezes e que na maioria das vezes, ou seja, em 100% das vezes, cada um vai dar conta de si mesmo. Observemos e façamos a nossa parte. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que a gente possa, assim, não perder as esperanças. Na próxima sexta-feira, a pessoa muito capacitada vai chegar aqui na hora certa, não vai deixar ninguém aqui preocupado, vai dar tudo certo, tá certo? E vai ajudar vocês a pensarem muito bem, muito melhor. Porque quando eles não acham mais ninguém para vir, aí eles mandam vir. Aí foi por isso que eu vim, não tinha mais ninguém para vir, foi por isso que eu vim, tá bom? Muita paz, muito obrigado e chega, né? Pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Muito bem.